Sempre tem aquela pessoa no trabalho que pensa um pouco diferente dos outros e às vezes acredita que certas coisas não se aplicam a eles, como as leis da física, por exemplo. Confira com a gente o Top 15 completos idiotas no trabalho. Acima do limite de peso. Essas mentes brilhantes ficaram sem maquinário pesado para mover entulho de construção que estava por ali, e então pensaram que uma picape velha poderia carregar um pedregulho que talvez pese mais de 1 tonelada. As coisas não saíram como esperado e a picape ganhou rebaixamento imediato assim que a pedra tocou-a. É seguro dizer que o carro não vai a lugar algum tão cedo, já que em somente 1 segundo esses idiotas conseguiram destruir a suspensão e os pneus traseiros por completo. Bom, pelo menos a pedra não caiu. Uma rápida paradinha. Se você já teve alguma encomenda atrasada por um bom tempo, esse capitão deste navio talvez tenha algo a ver. Não se sabe bem o motivo, além dele querer bater uma bolinha rápida durante a entrega, ou o quanto ele fez para se colocar na situação de encalhar um barco gigantesco que pesa mais de 100.000 toneladas de maneira tão majestosa. O que é certo, porém, é que milhares de pessoas não ficaram felizes com essa manobra. Como treinar o seu barquinho? Rebocar algo pode ser complicado, especialmente quando esse algo é grande. Durante as suas tentativas, esse camarada conseguiu bater com o barco numa parede enquanto tentava pará-lo com as próprias mãos. Então, ele perde o controle da sua empilhadeira, joga o barco numa cerca e, por fim, bate com a empilhadeira contra o barco. A coisa toda se desenrolou como uma tragicomédia e, por sorte, tudo aconteceu numa área cercada. Imagine só o caos que ele causaria se isso acontecesse no mar. Mala indireta. Essa garota trabalhando de segurança numa estação de trem de Wuhan se empolgou tanto quando vasculhava a bagagem dos passageiros que caiu na esteira do scanner. Já era tarde quando seus colegas de trabalho perceberam o que tinha acontecido. Então ela só aceitou seu destino de ser escaneada como uma bagagem. Pelo menos eles levaram como se fosse uma piada. E ainda bem que ela não tinha nada a esconder. Desastre de bebedeira. Amantes da cerveja, melhor fecharem os olhos. Esses caras brilhantes tentaram descarregar um caminhão cheio de engradados de cervejas. Por acharem que fazer um por um ou usar o equipamento correto seria lento demais, eles decidiram usar a boa e velha técnica de pegar tudo de uma vez. Desnecessário dizer que a reação deles foi correta, já que só podiam dar um passo para trás e se sentirem bravos e maravilhados com o desastre que causaram. Mas ei, pelo menos sobraram 10% no caminhão. Amarelo significa cuidado. Deveria ser de conhecimento de todos que não se deve ficar perto de um caminhão quando você está atrás dele no trânsito, ainda mais se o dito caminhão está carregando centenas de galões de tinta amarela brilhante. Esse motorista teve que sofrer com as consequências hilárias de colidir com o caminhão, provavelmente porque estava há muito tempo na estrada e não conseguia pensar direito. O caminhão ficou bem ferrado com o impacto, mas pelo menos ele saiu com uma pintura nova, não é? E além disso, ele não sofreu nenhum tipo de ferida grave ou leve, só arranhões. Ah, só notícia boa. Use com cuidado. Linhas aéreas são conhecidas pelo seu serviço horroroso ao lidar com sua bagagem. Mesmo que não vejamos, dá para saber. Essa mulher foi sortuda ou teria sido azarada o suficiente para gravar um dos encarregados bem na hora em que ele arremessa as bolsas sem cuidado algum no carrinho e ainda erra. A outra pessoa acompanhando só ficou ali olhando enquanto seu amigo seguia jogando as bolsas. Demorou mais ou menos 5 bolsas para que fizessem algo a respeito. Vamos torcer para que não tenha algo frágil ali. Cuidado com as luzes. Ainda falando de linhas aéreas, aviões podem ser bem difíceis de se manobrar, especialmente no chão, mesmo por pessoas que devotaram suas vidas para esses veículos. Esse piloto achou que tinha espaço suficiente para fazer sua manobra, mas não percebeu o gigantesco poste de luz que estava bem ao seu lado. Pelo menos ele percebeu que fez uma grande burrada antes de decolar, já que a asa que bateu no poste ficou bem danificada. Frozen. Esse caminhoneiro provavelmente não percebeu que ele transportava uma quantidade massiva de neve em cima do caminhão bem antes de passar numa ponte cuja altura máxima é exatamente a do caminhão, que agora tem 1,5 metro extra de neve. O impacto resultou numa gigantesca cortina de neve que cobriu toda a estrada e bloqueou bastante a visão do carro que estava logo atrás. Embora eles tenham visto isso como algo engraçado, poderia ser facilmente um acidente dos grandes. Tempestade de fogo.
Todos sabemos que eletricidade e água são duas coisas que devem ficar o mais afastadas o possível, mas aparentemente, alguns bombeiros mataram a aula que ensinam isso. Os bombeiros foram chamados para conter um grande incêndio, mas não havia jeito confortável de trazer as mangueiras no local. Então eles decidiram usar as gruas para jogar água por cima dos fios de energia. Um deles estava um pouco distante para conseguir uma boa posição, então preferiram aumentar a mira e isso acabou jogando a água nos fios e criando uma grande fagulha azul. Pelo menos eles aprenderam a lição rapidamente e redirecionaram o jato. Malandro de tirar o chapéu. Engarrafamentos deixam todo mundo chateado e distraído. Esses super policiais deixaram o prisioneiro abrir a porta de trás do carro e sair, numa boa. Ele ainda faz sinal para outros motoristas ficarem quietos enquanto ele faz a sua nem tão impressionante assim escapada. Mas embora eles não demorem muito para perceber o que aconteceu, já que não demorou nada para que conseguissem alcançar o fugitivo, foi o suficiente para deixar todo mundo preocupado sobre o quanto isso já aconteceu outras vezes. Dia ruim no trabalho. Está mais para um acesso de raiva do que um erro. Esse camarada se estressou com seu chefe por não pagá-lo e decidiu resolver as coisas do seu jeito, destruindo tanto a entrada quanto o interior de um dos escritórios. Ele teria que receber 600 libras esterlinas ao todo, mais de 4 mil reais, e os estragos que ele causou somaram mais de 3 mil reais. Por causa disso, ele recebeu 5 anos de cadeia e ainda ficou sem o dinheiro que esperava receber. Acima e avante! Seja por ter um dia ruim ou com problemas mecânicos do caminhão, esse gari conseguiu fazer uma bagunça completa ao pegar o lixo de uma das casas em sua rota. Olha só a fúria com que o lixo voa por todo lado. E também não ajuda muito o fato de que a maioria era papel e sacolas leves. Espero que ele não tenha sido um lixo e tenha pedido desculpas por isso. Pequeno erro de cálculo. Se você tem um caminhão cheio de carga valiosa, como carros que te dão alguns centímetros a mais de altura, talvez você não tenha que tentar passar por um lugar baixo. Mas esse cara não pensou assim e foi direto para a pior das hipóteses. Ele ainda teve a cara de pau de dar a ré no meio da rua cheia enquanto outros carros passavam, só para piorar ainda mais as coisas. Imagine ser o dono do carro que foi detonado. O universo deve odiar bastante esse cara. Batida dupla. Todas as coisas que poderiam dar errado nesse clipe aconteceram. Você tem o carro caindo do caminhão, rolando na direção de uma das casas, o motorista recuperando o caminhão e não conseguindo pará-lo por completo, o caminhão batendo no carro e finalmente parando depois de derrubar uma palmeira. Cada segundinho desse vídeo é mais excruciante que o outro. O que conseguimos é sentir pena e um pouco de raiva do motorista. Ter um desses caras em serviço é o suficiente para causar um desastre, mas outras pessoas têm o dom da sorte ao seu lado. Clique na imagem que você vê na tela para assistir como as pessoas do Top 10 Pessoas Imortais conseguiram sobreviver ao impossível.